É um absurdo tirar a inocência das crianças de 10 e 11 anos. Minha opinião, isso de vulnerável. Fico imaginando uma sociedade sem patrão, sem pátria, sem Estado, sem divisão de trabalho, tal qual foi imaginada por Marx. Seria possível viver no puro reino dos fins? Procurando um filme no YouTube e me deparo com mais um professor que não perde a oportunidade de fazer doutrinação. Conhecemos bem esse jargão, sem falar nesse filósofo Foucault, só mostra bem a patota a quem pertence. Olá, essa é a segunda parte da leitura dos comentários com teor político aqui no canal. Então se você não viu a primeira parte, volte e veja o primeiro vídeo para você conseguir entender a sequência desses comentários que a gente está analisando. No vídeo que eu analiso o filme A Guerra do Fogo, que aliás é um ótimo filme, Jane Araújo diz: é um absurdo tirar a inocência das crianças de 10 e 11 anos. Minha opinião, e aí ela fala uma palavra bem pesada que eu vou ter que bloquear para o YouTube não me censurar, isso de vulnerável. A escola não tem o direito de apresentar as crianças sem autorização dos responsáveis. Esse é um filme que fala sobre a pré-história e apresenta alguns grupos de hominídeos. E aí, obviamente, como eles eram mais animalescos, tem algumas cenas de mas também não é nenhuma cena explícita. Sobre o que a Jane falou aqui, que a escola não tem o direito de apresentar as crianças sem autorização dos responsáveis, depende do que vai ser mostrado, né? Alguns filmes, eles podem ser passados para crianças do 6º, 7º, 8º, 9º, ensino médio, pulando algumas partes, utilizando somente aquilo que é necessário para ele trabalhar com o conteúdo que ele quer desenvolver. A palavra educação, ela está associada tanto ao ambiente escolar, mas também associado à família. E aí talvez seria necessário a gente entender que é a mesma palavra, mas tem sentidos diferentes. Aquilo que a criança aprende com os pais é uma educação cultural, é uma educação familiar, e aí sim, obviamente, isso cabe aos pais. Agora, aquilo que os professores trabalham em sala de aula não é exatamente educação nesse mesmo sentido, mas é um aprendizado científico, um desenvolvimento de novos conhecimentos. Cabe à escola ampliar o conhecimento. Os pais, eles têm sim que saber o que é ensinado nas escolas. Não para eles censurarem, mas para eles falarem, na escola você aprende tudo isso, mas nós acreditamos nisso. E ele próprio desenvolve a sua opinião, né? Não é obrigação da escola dizer o que ele tem que acreditar. E também, se o pai quer impor uma crença pro filho dele, aí também já não é problema da escola. Mas, pessoalmente, eu acho que impor uma crença não é o jeito mais inteligente nem mais saudável de defender aquilo que uma família acredita. Mas ela não fez somente esse comentário, ela fez vários comentários, embaixo mesmo está escrito absurdo, ou seja, ela está reafirmando o comentário de cima, e aí no próximo vídeo eu separei por um teor mais religioso, e aí a gente vai ver mais comentários da Jane. No mesmo vídeo, o Ricardo Ramos disse: amigo, me chamo Ricardo Ramos, e como você, também sou professor de História e Filosofia. Gostei muito do seu vídeo. Só gostaria de fazer uma observação que você pode decidir se é válido ou não. É claro que é válido, né? Toda observação, desde que venha com educação, com coerência, né? É sempre bem-vindo. Quando eles tiram a pele do animal morto, o objetivo não era, naquele momento, fazer roupas, mas sim enganar pelo olfato a tribo de canibais. Fato interessante demonstrado desde o início do filme é o desenvolvimento e a utilização desse sentido. Realmente, naquela parte eu acho que eu exagerei um pouquinho. Naquela parte que eles encontram uma carcaça de algum animal morto ali e os urubus estão devorando aquela carcaça, eles afugentam os urubus e eles pegam a pele daquele animal morto. E ali eu digo que no tempo da pré-história, antigamente tinha uma crença de que os homens pré-históricos, eles se juntavam como fortes guerreiros e eles derrubavam mamutes, matavam animais perigosos e sobreviviam a todas as adversidades, e muitas vezes esse discurso é utilizado para justificar um tipo de capitalismo selvagem, numa interpretação errada do darwinismo que dizia que o mais forte sobrevive, no sentido de dizer que o ser humano mais forte sobreviveu na pré-história e hoje no capitalismo o capitalista mais forte sobrevive aos capitalistas mais fracos, né? Só que na verdade isso é uma corrupção do sentido original do que o Darwin disse.
O que o Darwin disse é que, na verdade, o que melhor se adapta que sobrevive. Então não seria o mais forte, é o que é melhor adaptado ao meio. E aí eu fiz um comentário sobre aquela cena. E o Ricardo Ramos tem razão. Naquela cena, sim, eu assisti o filme mais uma vez depois, passei em sala de aula, então na verdade assisti o filme mais 3 vezes depois, e realmente naquela cena eles estão pegando aquela pele para depois sacudir e o cheiro do animal morto disfarçar o cheiro deles para outra tribo, que depois eles vão entrar em guerra. Quem não assistiu o vídeo, assiste lá. Quem não assistiu o filme, assiste, porque o filme é muito bom. E também depois a gente vai voltar a falar dele. Então, Ricardo Ramos, obrigado, você tá certo. Muito obrigado pelo comentário. A Camila Navarro Mota disse: olá, e várias carinhas com sorriso. Continuo por aqui, só sumi por conta de algumas palestras em minha pós-graduação. Gosto muito das suas análises. E esse filme é muito importante e reflexivo em vários aspectos. Abraço, Douglas. Que isso, Camila, eu que te agradeço todos os seus comentários, você está sempre presente, sempre acompanhando o canal, já faz muito tempo, então te agradeço muito, já conversei com a Camila aí no Instagram, aliás, quem quiser me segue no Instagram, Camila muito simpática, né, gosta muito de mangá, já me deu algumas dicas aí, então um abraço para você e muito obrigado pelos seus comentários, viu? Há 2 semanas atrás, no vídeo que eu analiso Tempos Modernos de Charlie Chaplin, a Jéssica Costa comentou: estamos em 2023 e depois das suas críticas em relação ao filme, vejo quão real e viva é essa situação. Nos tempos de hoje, onde as máquinas calaram a voz do homem e também ficamos sem liberdade nem sequer de almoçarmos em paz, sem ao menos sermos importunados no horário de descanso. Hoje em dia, com as redes sociais, parece que tudo é urgente. Por exemplo, com o WhatsApp, todas as empresas têm um grupo de WhatsApp. E aí tudo é comunicado pelo WhatsApp e você tem que olhar e responder quase que instantaneamente. Você tem que deixar um ok, você tem que deixar um joinha. E ai de você se ver e não responder. Então a tecnologia nos mantém cada vez mais dominados pelo sistema de trabalho. Ao invés das máquinas nos proporcionar mais tempo de liberdade, elas acabam dominando o pouco tempo que a gente tem. O José Roberto Viana, que eu tô vendo aqui que já é inscrito há 7 anos, caramba José, obrigado, viu? Ele diz: parabéns Douglas Fernandes, é muito difícil perceber todos esses detalhes por você citado. Ao ser dito, o filme se torna muito mais importante do que era antes. Vida longa ao Portal Alexandria. Caramba, obrigado, hein, José? Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado para todos vocês que seguem esse canal e que não esquecem de deixar o seu joinha e o seu comentário. Obrigado mesmo. Alcides Bezerra disse: quando ouço falar em Charlie Chaplin, me lembro de um quadro que tinha na casa da minha mãe, onde ele estava sentado numa escada, junto com um cachorro. A impressão que tenho é que ele sempre estava olhando e piscando para mim. Caramba, Alcides, eu já vi esse quadro na casa da minha tia. Realmente, esse quadro é icônico e antigamente tinha muito, né? Ele era, ao mesmo tempo que era um quadro, também era um relógio de ponteiro, né? E realmente, sempre que eu olhava, parecia que ele estava olhando para mim. Mas, diferente daqueles quadros, né? Que era meio bizarro, né? Que parecia que te seguia com o olho de uma forma meio bizarra. O Chaplin parecia que ele olhava sempre meio que admirando. Então é um quadro que me traz muitas lembranças. Múcio Camilo Leite Leles disse: fantástica análise, professor. Eu até levei a sua crítica para apresentar aos meus alunos. O problema é, o que fazer? Como sair desse processo alienante do trabalho? Que sociedade devemos construir? Melhor se nunca tivéssemos saído do estágio tribal? Não. Fico imaginando uma sociedade sem patrão, sem pátria, sem Estado, sem divisão de trabalho, sem qualquer tipo de hierarquia, tal qual foi imaginada por Marx. Seria possível viver no puro reino dos fins, no atual estágio a que chegamos? Esse é o preço que estamos pagando pelo conforto, eficiência e tecnologia que atingimos. Até concordo com Foucault quando analisa a lógica das sociedades disciplinares, onde o mesmo faz uma comparação com a fábrica, presídios e manicômios. Mas acaso já existiu na história da humanidade sociedade com um passado idílico, a qual homens tinham tempo disponível para o chamado ócio criativo? Nem mesmo nas sociedades mais rudimentares não é permitido tal coisa. Nas chamadas sociedades primitivas, há normas, rituais e costumes cruéis, que submetem o indivíduo a torturas,
autoflagelação e outros. Estamos longe de edificar uma sociedade a qual possamos ser realmente criativos e gozar de um maior tempo de ócio. Acho que isso nunca existiu e jamais existirá. Um comentário bem profundo, intenso do Márcio, um comentário de quem já refletiu muito sobre isso, e não vai ser eu a conseguir responder todas essas questões. Como eu já respondi em outro comentário, o próprio socialismo se coloca como uma possível solução. O ideal socialista não é ser uma sociedade perfeita, mas é extinguir os mecanismos da exploração, da desigualdade, do individualismo do homem sobre o próprio homem. Mas eu acredito que nem mesmo assim a sociedade ela vai chegar a um grau elevado de perfeição. Na verdade, eu sou muito mais freudiano, porque Freud ele era pessimista. Mas acredito, né, a gente tem algum nível de otimismo também, acredito eu que a gente pode tentar eliminar alguns mecanismos estruturais da nossa sociedade que privilegiam a desigualdade ao invés da igualdade. A sociedade nunca será plena, a sociedade nunca será igual, mas podemos criar novos mecanismos que privilegiam a cooperatividade ao invés da competitividade. E se a gente conseguir fazer esse pequeno ajuste, as melhorias vão ser gigantescas, né? Por exemplo, como já foi citado, inclusive é o tema aqui do filme, né, Tempos Modernos do Charlie Chaplin, toda a tecnologia que já existe era possível de nos trazer liberdade, de nos trazer mais tempo de vida e tempo de qualidade. Ao invés da gente ficar gastando 8, 9, 10, 11, 12 horas de trabalho cansativo, exaustivo, a gente poderia usar a tecnologia para nos trazer liberdade, para a gente trabalhar menos, né? E tudo isso já é discutido hoje em dia, tudo isso já é uma realidade que alguns países estão tentando fazer. Mas infelizmente eu não sei se é possível, quem sabe um dia, um outro tipo de sistema ou quem sabe um socialismo. Aliás, o que eu sei como professor de história, e você também sabe, pelo seu comentário já percebi que você reflete muito aprofundadamente sobre esses temas, o sistema capitalista vai acabar, não porque ele é cruel, porque ele é terrível, mas porque todos os sistemas acabam. Ao longo da história, todos os sistemas deram lugar a sistemas novos. E em algum momento o sistema capitalista vai acabar e vai dar lugar a algo novo. A grande questão é, será que nós vamos simplesmente deixar acontecer pelo fluxo histórico, acabar esse sistema e surgir um pior? Ou será que a gente vai tomar o domínio da nossa história para acabar esse sistema e conseguir fazer um melhor? Conseguir fazer um que, sendo cooperativo, ele faz com que a tecnologia trabalhe a favor da qualidade de vida e não contra ela. Bom, todas essas questões são questões que eu comento, eu discuto, eu analiso nos filmes, mas eu não tenho resposta. O que importa é a gente continuar refletindo sobre essas questões, como você está fazendo nessa questão, né? Como você está fazendo nesse comentário aqui. Então, convido todo mundo a me ajudar nessa reflexão. Nada do que eu falo aqui é uma verdade em si mesmo, e sim uma proposta de reflexão, né? É claro que eu tenho as minhas convicções, tenho as minhas posturas, tenho as minhas ideologias, mas nenhuma delas eu coloco como verdade, e sim como reflexão, e sim como debate. E é claro que o que eu digo pode ser criticado e a gente vai ter aí uma longa conversa nos comentários. Nilda Santos disse: o filme retrata o capitalismo que nos faz escravo dele, representa o burguês, infelizmente é a realidade em que vivemos, as máquinas tomando nossos lugares, nossa força de trabalho sendo comprada a preço de nada, nossa vida sendo invadida a horas a fio, sem respeito, sem sentimentos. O burguês só cobra o nosso melhor e, se não estivermos satisfeitos, eles demitem e colocam outro no lugar. Esperamos que um dia isso acabe, pois a esperança é a última que morre. Infelizmente, nem sempre trabalhamos no que gostamos, trabalhamos no que aparece, e isso é triste, é desumano o sistema em que vivemos. Parabéns, professor, pela brilhante explicação. Interessante a ovelha negra, nem tinha notado, mas somos essa ovelha no mundo de hoje. Ficamos perdidos, sem escolha. No filme do Charlie Chaplin, em meio a várias ovelhas brancas,
passa uma ovelha negra e quase que a gente não percebe ela passando. Essa ovelha negra é aquela que vai mexer com o sistema, é aquela que não se ajeita, é aquela que não se adequa ao sistema. Igual Carlitos no filme, que é chamado de vagabundo porque ele não se adequa ao sistema. E igual essa ovelha negra que aparece, a gente que questiona, a gente que se pergunta, a gente que não se conforma, nós também somos essa ovelha negra. Então, se por enquanto não dá para vencer esse sistema, vamos pelo menos dar trabalho para ele. FG15 comentou: adorei a sua análise e amei a sua escolha de palavras. Comecei pela primeira vez a trabalhar numa fábrica e sinto-me em plena concordância com a sua visão e com a visão de Charlie Chaplin. É incrível como este filme foi elaborado há tantos anos atrás e ainda se retratam as mesmas realidades nos dias de hoje. Tenho direito a um único intervalo de lanche por dia e é de 7 minutos, e o almoço é de meia hora. Somos controlados ao máximo e ligam-me a qualquer altura, mesmo aos domingos. Não respeitam a minha vida pessoal e individual, quase como se por um salário mínimo tivéssemos que estar sempre disponíveis e em função da empresa. Essa é a grande realidade da maioria das pessoas, né? É incrível como o filme do Chaplin permanece cada vez mais atual. Essa situação que o FG15 aqui comenta é a situação da grande maioria das pessoas. Boa ideia, comenta. Procurando um filme no YouTube e me deparo com mais um professor que não perde a oportunidade de fazer doutrinação. Esse comentário aqui ele fez há 2 anos, bem naquele momento político lá, onde os professores de história, particularmente, estavam sendo perseguidos politicamente. E ele continua: lamentável ouvir trabalhadores para serem explorados pelos donos de produção. Conhecemos bem esse jargão, sem falar nesse filósofo Foucault. Só mostra bem a patota a quem pertence. O que estão fazendo com nossos alunos? Já são décadas e décadas que o Brasil não avança na educação e não se faz nada. Quando se tenta, não muda, derrubam uma bolha, establishment enraizado, intransponível. Bom, fazendo um trocadilho, não sei se é uma boa ideia comentar esse comentário aqui do Boa Ideia. Ele tem a opinião dele, então ele que siga com a opinião dele. Já faz 2 anos também, quem sabe ele já reviu essa postura, essa opinião dele. Quem sou eu também para querer mudar a opinião de alguém, né? Isso aqui não é o que eu penso, na verdade encontro vários problemas aqui, problemas políticos, ideológicos, em todo esse comentário, né? Ele não conhece ou conhece o Foucault, mas o que dizer? Tem alguns comentários que a gente viu aqui que eu sinceramente não sei o que dizer, porque eu não tenho a pretensão de mudar a ideia de ninguém. Se essa é a postura dele, também já faz 2 anos, quem sabe ele já reviu essa postura aí, então tá bom. Mas tem um conceito aqui que eu me sinto no direito de responder sim, é sobre o conceito de doutrinação. É um conceito que estava muito em utilização nesse período que ele digitou esse comentário, e aí a gente tem que refletir sobre o conceito doutrinação, que vem aí de uma ideologia mais, de um sentido mais religioso, né, de doutrina, de doutrinar, de passar as suas crenças, né? Bom, primeiro que na escola, a escola é o ambiente para discutir todas as crenças, né? Na escola não se discute uma única crença, se discute várias. O ambiente de discutir é o ambiente escolar, e seja no YouTube, eu fazendo os meus comentários enquanto professor, ou seja no ambiente escolar, né? E também a gente tem que refletir que numa democracia não existe doutrinação. Por que não existe doutrinação? Exatamente porque os estudantes eles estão em contato com várias ideias, com uma pluralidade de ideias, e é eles que vão formar opinião, eles que vão formar conceito sobre essas ideias. Eles vão escutar os pais, vão escutar os amigos, vão escutar os professores, vão escutar todas as pessoas ao redor, porque cada um pode falar o que pensa. E aí, com base em tudo isso, eles vão refletir e formar a sua opinião própria. Agora, aonde se usa doutrinação é na ditadura. Na ditadura não existe liberdade de pensamento, as pessoas têm que pensar unicamente aquilo que um grupo seleto quer que os outros pensem, e todos aqueles que pensem de forma diferente é perseguido, torturado e morto. Então é muito mais fácil falar em doutrinação em regimes totalitários, em regimes fascistas, nazistas, no qual, aliás, o antigo governo apoiava, do que hoje em dia num ambiente democrático. E também a gente tem que pensar, quando se acusa o outro de doutrinação, será que não é porque você mesmo queria estar doutrinando de acordo com as suas convicções?
e tirar a liberdade das pessoas de poder estudar, refletir, pensar e escolher no que elas próprias acreditam? Então é isso, eu agradeço o comentário de todo mundo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de todo esse debate. Se não forem inscritos, se inscrevam nesse canal, deixe o seu joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!